Boa noite. No programa de hoje falaremos sobre os 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. Boa noite, é isso mesmo, doutor Estênio. A Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de cometimento de atos de improbidade administrativa contra a administração pública. Boa noite, amigos. E para falar melhor sobre esse assunto, contaremos com a presença da doutora Marlene Nunes. Boa noite. A doutora Marlene Nunes é promotora de justiça da 89ª Promotoria do Ministério Público do Estado de Goiás. Gostaríamos de convidar a todos a conhecer nosso canal no YouTube e nosso Instagram, @Debatendo Direito. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fundada em 1997, a Controle e Assessoria Empresarial possui ampla visão nos parâmetros de implantação de empresas de pequeno, médio e grande porte. Sua vasta experiência permite analisar os diversos aspectos organizacionais e gestão empresarial, otimizando de recursos, maximizando resultados e minimizando riscos naturais do mercado. A Controle oferece assessoria jurídica societária e comercial, civil e sucessões, tributária e contenciosa, consultoria contratual, assessoria continuada, contabilidade financeira e gerencial, contabilidade e escrita fiscal, assessoria legal para execução dos atos societários e parafiscais, folha de pagamento e gestão de pessoas, gestão de ativos, assessoria na implantação de SPED fiscal e contábil, assessoria contábil, assessoria fiscal e departamento pessoal. Controle empresa, compromisso, responsabilidade, determinação e altruísmo. Rua 1145, 204, Setor Marista, Goiânia. Telefone 3095-4434. Acesse controleempresa.com.br. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui está seu pedido. Era para ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Para você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Olá, voltando do intervalo, hoje falaremos sobre os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. Estamos recebendo a doutora Marlene Nunes, ela que é titular da 89ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público do MP Goiás. Boa noite, doutora Marlene, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no programa. Doutora Marlene, eu inicio esse bate-papo falando sobre um aspecto que às vezes não é de domínio público. As pessoas falam muito em improbidade administrativa, mas às vezes não conseguem conceber ou compreender exatamente o que significa esse termo, né? Qual que é o alcance desse tema. Então, gostaria que a senhora iniciasse falando isso, né? O que é improbidade, em que casos, em que situações que a gente pode identificar esses atos? Nós podemos conceber a definição de improbidade, porque é um conceito aberto. Não é possível mesmo nós tentarmos delimitar. Mas podemos sintetizar em poucas palavras que é o desvio ético, é a desonestidade. Então, a improbidade, né, nesse contexto da lei, nós podemos sintetizar nesse sentido. É o desvio ético, é o agente desonesto. E a lei de improbidade vem para coibir, né, a desonestidade no trato da coisa pública.
Perfeito. Doutora Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Recentemente, o Instituto de Direito Administrativo do Estado de Goiás, assim como a Escola Superior da Advocacia da OAB e bem como a Escola Superior do Ministério Público, realizaram o primeiro um evento, seminário, para discutir, para debater sobre os 25 anos de vigência da Lei de Improbidade Administrativa. Inclusive contou com a sua participação no evento, né? Como tem sido, na sua avaliação, a atuação do MP no combate à improbidade administrativa no estado de Goiás? Eu tenho avaliado de forma muito positiva. Eu vejo que os promotores de justiça, nós temos avançado muito em termos de resultado e também de qualidade do trabalho, porque é uma lei que prevê sanções rigorosas e, por ser uma lei com conceitos abertos, há necessidade de um cuidado ao aplicar essa lei. Ou seja, nós temos de ter toda o zelo ao avaliar bem a conduta para adequá-la àquele tipo da lei de improbidade. Eu vejo que tem havido por parte dos promotores de justiça uma atenção redobrada, um amadurecimento, e há de se esperar isso mesmo, porque é punitiva, né? É uma lei que traz punições, então é um dever buscar essa qualidade. E eu vejo que esse crescimento do Ministério Público não se restringe à quantidade, mas também à qualidade desse trabalho. E vejo que, com o passar dos anos, eu tenho percebido, dentro da administração pública, que os agentes têm crido que essa lei, ela tem efetividade. Não obstante, ainda que nós temos um processo judicial lento, demorado, né? Mas nós podemos avaliar de forma positiva a aplicação da lei de improbidade administrativa. Tem gerado efeito positivo, então, na prática? Na minha visão, sim. Na minha avaliação, sim. Perfeito. Marlene, boa noite. É um prazer receber a senhora aqui e falar sobre esse tema, que é um tema de interesse de todos os nossos telespectadores, do público, seja o público do direito, seja aqueles que também não militam no direito, mas como estão vendo tudo que está acontecendo nesse momento no Brasil, e todos os nossos programas aqui, a gente tem falado sobre o momento que passa o Brasil. Tudo que está acontecendo, fala-se muito de corrupção, de desvio, e tudo isso envolve improbidade no que diz respeito aos agentes públicos. No entanto, adentrando no texto da lei, o artigo 3º, lá fala que estabelece que aquele que, mesmo não sendo agente público, mas tenha concorrido na prática do ato, ou dele tenha se beneficiado de qualquer forma, ele pode sofrer as sanções, as penalidades decorrentes da aplicação da lei. A senhora poderia nos exemplificar em que situações, exemplificamente, isso acontece na prática, no dia a dia da atuação da senhora, do MP em geral? Como que isso funciona na prática? Sim, a lei diz que aquele que, mesmo não sendo agente público, que porventura venha se beneficiar, se ele concorre, se ele se beneficia, se ele ajuda no ato ilícito, então ele também será atingido pelas sanções da lei de improbidade. Porque nós somos levados a crer que somente o servidor público irá responder. Até porque, para que nós tenhamos um ato de improbidade, é indispensável a presença do agente público, do servidor público. No entanto, aquela pessoa, aquele terceiro, que de qualquer maneira tenha participado, tenha beneficiado, ele também será atingido pelas sanções, pela condenação. Podemos exemplificar com uma aquisição superfaturada. Suponhamos que seja uma pequena compra e o servidor, então, procura ali obter alguma vantagem por ocasião daquela aquisição que ele irá fazer, né?
ele pode conluiar com o dono da livraria, da papelaria, ele pode conluiar com o dono do posto de gasolina, vamos exemplificar assim. Claro. Ora, em que sentido? Olha, eu vou aqui adquirir 1000 resmas de papel, né? Nós vamos formalizar 1000 resmas, mas você só vai entregar 500. E nós vamos dividir essa diferença. Então, um exemplo bastante simples, né, de algo bastante fácil compreensão, de pouca complexidade, mas para entender, né, como essa lei alcança também o terceiro. E esses conluios em contratos, né, seja de que maneira for, se o cidadão, o terceiro, participar, colaborar, ele também irá para o polo passivo da ação, ele também será demandado. E ele é sancionado, porque no caso ele não é sancionado com a perda da função pública. Perfeito. Ele é sancionado com a multa civil? Sim, com a multa, o terceiro, né, suspensão dos direitos políticos. As sanções que se adequarem à situação dele poderão ser aplicadas. Correto. Obrigado. Doutora Marlene, boa noite. Tudo bem? O capítulo 2 da lei, ele distingue os atos de improbidade em 4 tipos. Né? O primeiro deles, registrado no artigo 9º, versa sobre os que importam em enriquecimento ilícito. Quais as condutas podem ser assim caracterizadas? Né? E esse modo de improbidade, ele é o mais comum? O enriquecimento ilícito, sim. Eu penso que seja, né, o tipo mais comum, porque ele inicia ali naquele rol exemplificativo, receber, né, adquirir, ganhar. Então, ali prepondera a vantagem indevida. Receber, seja uma gratificação, uma comissão e até presente. Até presente, a lei é explícita, né? Então, o artigo 9º, ele descreve as condutas, né, os eventos pelos quais o agente vai receber indevidamente uma vantagem móvel, imóvel, presente, comissão, gratificação. Então, esse tipo aí da lei de improbidade, esse artigo, ele exige que haja o dolo, aquela vontade livre e consciente. Então, a pessoa, o agente público que receber qualquer vantagem devida, seja de que natureza for, né, estará, então, essa conduta enquadrada aí no artigo 9º. Perfeito. Doutora Marlene, na sequência, né, o artigo 10 trata dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, né, esse segunda modalidade. Da mesma forma que o doutor Rafael Zardini perguntou, quais seriam as ações que estariam enquadradas em um prejuízo ao erário? A lei também exemplifica, né? Exemplifica, sim. O artigo 10, ele arrola ali situações em que o agente público causará um prejuízo ao erário. Para causar um prejuízo ao erário, tanto ele o fará com consciência, com dolo, né, com vontade de causar o dano ao erário, com a consciência, ou então ele causará o dano ao erário por imprudência, por negligência. Então, esse artigo 10, ele trata das condutas ímprobas, mas praticadas com culpa. Veja só, há até uma crítica severa, olha, mas o indivíduo, ele vai responder por improbidade, por culpa, né? Não há um pouco de contrassenso, mas ainda que nós saibamos que improbidade é o desonesto, é o desvio ético, e, portanto, a culpa, a imprudência, a negligência pode não corresponder no sentido lógico com o significado de improbidade, mas nós haveremos de entender que o legislador pretendeu proteger o patrimônio público livrando-o de condutas irresponsáveis, né? Porque o agente público imprudente, quando ele poderia ser prudente, e às vezes ele é negligente quando ele poderia ser atento, operoso, zeloso, eu entendo
que o artigo 10 possui essa finalidade. Prevê, sim, a sanção por improbidade por culpa, né? Ainda que estamos dentro dos limites de uma definição da defesa da probidade. E essa questão é pacífica, ou seja, o judiciário entende de forma uníssona que, em havendo culpa, ainda assim será enquadrado, será tipificado dessa forma, ou há entendimentos que variam um pouquinho no sentido, não, tem que haver dolo, tem que haver a vontade. Perfeito, essa abordagem é muito pertinente. Nós enfrentamos, sim, muitas das vezes, dificuldades para sustentar, né, o pedido de uma condenação diante de uma conduta culposa, justamente por conta de, muitas das vezes, olha, haver aquela análise de que, mas o agente não quis, ele simplesmente foi um lapso. Então, realmente, há uma polêmica, sim, nesse aspecto de aplicar a sanção por culpa. Mas nós temos de trazer a lembrança que a lei, assim, o legislador assim o quis, e está ali, né, no artigo 10, e eu penso que é devido porque aquele que assume uma atividade, exerce um cargo, um mandato, ele deve empregar todo zelo, todo cuidado, como se a coisa fosse sua. Né? Infelizmente, a gente vê na nossa administração pública brasileira que ainda não chegamos nesse nível de zelo, de excelência. Né? Sim, perfeito. Doutora Marlene, nós ainda falando sobre o artigo 10, nós vamos para um breve intervalo e retornamos no instante. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Retornamos de um breve intervalo. Estamos hoje falando sobre os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa, aqui com a doutora Marlene Nunes, promotora de Justiça. Doutora Marlene, ainda com relação ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, nós temos o artigo 10A, que se refere a atos de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Eu gostaria que a senhora exemplificasse para nós, falasse para nós sobre quais seriam esses benefícios financeiros, esses benefícios tributários e o que seriam, na prática, esses atos de improbidade administrativa. Perfeito. Esse artigo 10A, né, foi inserido na Lei de Improbidade, agora recentemente, há poucos anos, e ele tem por objetivo punir pontualmente prefeito, vereador, governadores, deputados, no que respeita à observância da alíquota do ISS. Né? A lei complementar tratou do ISS e é uma exigência constitucional a alíquota mínima. Né? De forma que os administradores não poderão, de qualquer forma, seja por manobras, reduzir, tá, essa alíquota. Não poderá conceder benefícios que vêm diretamente implicar na redução desse ISS.
E isso tudo nesse ambiente de combater a chamada guerra fiscal. Então, o objetivo desse artigo se circunscreve a essa situação. Perfeito. Falando sobre, aproveitando um pouco dessa deixa que a senhora, antes de entrar na minha pergunta sobre a questão da guerra fiscal, a gente viu agora recentemente um ex-presidente sendo, se eu não me engano, denunciado por uma hipótese dessa, né, que foi uma concessão de benefícios para as montadoras, em uma lei que beneficiou determinadas montadoras. Aqui no estado de Goiás a gente vê frequentemente em prefeituras, em governo, em diversas situações, essa hipótese, né, do benefício fiscal. E do benefício fiscal que pode gerar um procedimento administrativo do Ministério Público para apurar a improbidade. E esse dispositivo, então, do 10A, ele é um dispositivo recente? Sim. Ele sim, é novo ainda? Sim, sim. E na prática existem muitas apurações sobre ele? Olha, nós temos no Ministério Público Estadual uma promotoria específica de combate à improbidade na área tributária. Tá. Então, nesse momento eu não poderia informar como está a aplicação. Mas há uma área específica. Nós temos uma área específica. Então surgiu uma demanda tamanha que justificou uma demanda, uma área. Sempre houve, né? Sempre houve, de fato, situações assim, notícias, né? De renúncia fiscal e isso, Exato, de fato, necessita mesmo de uma área especializada, né? Até porque a prova disso deve ser muita requisição de documento, muita análise, pericial, até mesmo pericial. Exato. Exige sim, né, uma especialidade e nós temos no Ministério Público promotoria com essa atribuição. Claro. E passando ao artigo 11, que fala dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. A senhora poderia fazer uma breve pincelada sobre esses pontos para a gente e citar eventualmente algum exemplo de uma conduta que vá de encontro aos princípios da administração pública, legalidade, moralidade, essas questões? Sim, o artigo 11, ele é um artigo que veio, na minha concepção, dar cobertura para situações em que a conduta não se enquadra nem no 9º e nem no 10. Assim eu avalio, o 11 seria aquela retaguarda, porque ele no caput, ele descreve ali a violação aos princípios da administração, né? Aqueles 5 princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, publicidade, né? Moralidade, eficiência. E outros, lá ele também acrescenta lealdade, né? Então veja que é bastante amplo toda a conduta do servidor público, né? Que represente uma deslealdade, que represente uma imoralidade, que ofende, né, toda aquela proteção jurídica do bem público, ela vai se enquadrar no artigo 11. Nós temos também, como, né, os estudiosos, aqueles que desejam conhecer e certamente já leram a lei, sabem que a lei descreve, ela exemplifica algumas condutas. Ela não exaure, ela diz, olha, comete improbidade quem violar os princípios da administração, notadamente, dá alguns casos exemplificativos. Lá no artigo 11, então, veja aqui, toda conduta que venha violar os princípios da administração pública, o dever de honestidade, lealdade, essa conduta, então, irá se enquadrar no artigo 11. E exemplifica com deixar de prestar contas, retardar o dever de ofício, exemplificou com algumas situações. Claro. Muitas das vezes nós nos deparamos com situação de um administrador público dolosamente retardar uma publicação, esconder uma publicação, deixar de publicar no diário, né? Claro. São inúmeras, nós sabemos, as condutas que o administrador público pode cometer em violação, né, a esse bem jurídico. Claro. E eu vejo que, ainda que a lei, por essa natureza aberta, né, ela possui conceitos indefinidos e em razão disso,
há sim uma dificuldade, exige um trato bastante cuidadoso por parte dos operadores, mas ela haveria de ser dessa maneira, né? Porque é impossível pretender trazer na lei a descrição de todas as condutas que atentam contra a nossa administração. Porque são hipóteses infinitas, né? Exatamente. Que pode ocorrer, a enquadramento. Exato. Então, nós podemos concluir que o artigo 11, ele é um território sem fronteira, que causou lesão, causou ofensa, representa deslealdade, representa desonestidade. Não enquadrou no 9, no 9 e nem no 10, então, por certo, cairá no enquadramento ali no artigo 11. Inclusive, doutora, até a gestão ineficiente pode ser enquadrada, que um dos princípios é a eficiência da administração pública. Então, a gestão que não traz os resultados, né, que se espera do administrador, também pode ser sancionada pela leitura do artigo 11. Poderá ser sancionada. E nós falávamos de uma outra polêmica, a questão da ineficiência do agente inábil. Nós temos alguma jurisprudência, no sentido de que a lei pune o administrador desonesto, mas não pune o inábil, o ineficiente. Ora, deve punir sim. Agora, vamos avaliar se naquelas circunstâncias em que a conduta foi praticada, se de fato havia ali margem para o zelo, para a eficiência. Não havia margem, sim, ele tinha elementos para agir eficientemente, então nós vamos cobrar porque não agiu dessa maneira. Dona Marlene, em linhas gerais, quais as penas impostas àqueles agentes que praticam as condutas previstas do artigo 9º ao 11, e, na sua opinião, essas penas são compatíveis ou elas deveriam ser mais rigorosas? As penas, elas são as mesmas, idênticas para as 3 modalidades, as 4 modalidades de conduta ímproba, né? No artigo 9 e no 10, ali nós temos a possibilidade de um prejuízo ao erário. Se isso acontecer, ele tem de ressarcir integralmente o dano, né? Então, esse ressarcimento ele é regra geral. Qualquer dano terá de haver, que na verdade não é nem sanção. O ressarcimento aí é uma reparação. É uma restituição, não é isso? Está devolvendo, né? Mas o primeiro mandamento é este, a reparação do dano. Aquele que também agregou ao seu patrimônio o bem, se ele retirou, ele terá de restituir. Restituição integral, aquilo que incorporou o patrimônio dele, os milhões, os dólares, né? E, pois bem, então as demais sanções, nós temos a perda da função pública, se ele ainda estiver exercendo, a suspensão dos direitos políticos, a multa, a proibição de poder contratar com o poder público, né? Ou receber benefícios creditícios, incentivos. E essas sanções, elas vão recebendo graduações, né? Elas são graduadas pela lei e da mais intensa para a menos intensa, ou seja, ali no artigo 12 são 3 incisos e agora são 4 incisos por conta do artigo 10A. E essas sanções, elas só variam na intensidade, elas são idênticas para todas as modalidades de improbidade, né? E a lei prevê da maior intensidade para a menor. As condutas do artigo 9º, as sanções são mais severas, né? Que dá uma perda de função pública, a suspensão de direitos políticos de até 10 anos, né? E depois ela vem se graduando. Ali no artigo 10 já são menos intensas, menos severas, e as violações ao artigo 11 mais brandas. Na minha concepção, são sanções apropriadas, elas poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente, se o juiz entender que a conduta não foi
de extrema gravidade, o juiz pode até aplicar só a multa, né? O juiz pode deixar de aplicar a perda da função pública, pode deixar de aplicar a suspensão dos direitos políticos. Eu entendo que elas são adequadas, eu acho que elas vêm realmente para reprimir e para também inibir, né? Porque tem de fato a sua severidade, que é suspender os direitos políticos, né? Que isso traz uma série de consequências, né? E a multa também, ela é bastante, como que eu diria, ela é invasiva também. Nós temos alguns casos de execuções de condenações que o indivíduo está, assim, vendendo patrimônio para pagar e, enfim, realmente o juiz condenou no grau máximo e, de fato, para o perfil ali financeiro do condenado, a gente sentiu que foi uma reprimenda hoje bastante, que realmente significou, né, que realmente reprimiu. Eu as vejo adequadas. Doutora Marlene, os artigos 14 e seguintes da Lei de Improbidade Administrativa tratam dos procedimentos administrativos e judiciais. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o procedimento administrativo, mas peço que a senhora fale no próximo bloco, nós vamos para um rápido intervalo. O bom jornalismo é aquele que se preocupa em obter a informação com precisão e qualidade, ouvindo todos os lados da história. O bom jornalismo precisa saber o que afeta o dia a dia das pessoas. A melhor notícia com credibilidade e imparcialidade. Esse é o Jornal Metrópole, dinâmico, moderno, com uma equipe de repórteres, editores, produtores, um time de primeira está comigo todos os dias para deixar você bem informado. Estamos preparados para cobrir qualquer evento, em qualquer momento, a qualquer hora. Jornal Metrópole, de segunda a sexta, aqui na TV Metrópole News, a TV mais moderna de Goiás. Aqui tá seu pedido. Era pra ser Coca-Cola zero. Ah, você quer uma Coca-Cola com 0 açúcar, 0 calorias e um novo sabor? Pra você, uma Coca-Cola com 50% menos açúcar. Então, saindo... Coca-Cola com stevia. E pra você, uma Coca-Cola original. Olha a sua bolsa. Chegaram as novas embalagens de Coca-Cola. Novas escolhas, o mesmo prazer. Voltando do intervalo, falando sobre os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa, com a doutora Marlene Nunes. No final do último bloco, eu antecipei a pergunta que seria sobre procedimentos administrativos e judiciais. Doutora Marlene, como seriam os procedimentos administrativos no âmbito da lei? Pois bem, a Lei de Improbidade, ela previu ali a atuação da administração pública nos casos em que ela detectar os ilícitos ali administrativamente. A lei determina que o próprio órgão instaure, né, por meio de uma comissão, que instaure o procedimento, apure, né, e, se for o caso, que represente ao Ministério Público para sequestro de bens, indisponibilidade, né. De toda maneira, o resultado dessa apuração deve ser encaminhado ao Ministério Público. No entanto, as pessoas jurídicas de direito público, elas podem também ingressar com ação por improbidade. O Ministério Público não tem essa titularidade exclusiva. Elas também podem e devem até entrar. Mas nós não temos visto com muita frequência, né? Antes, pelo contrário, é raro nós nos depararmos com ações ajuizadas pela própria administração. Via de regra, é o Ministério Público que tem movido essas ações, né? E creio que seja pertinente colocar aqui o inquérito civil, cuja titularidade é exclusiva do Ministério Público, né? Um instrumento, uma ferramenta que a Constituição previu, e o Ministério Público instaura o inquérito civil para apurar os atos de improbidade. Assim como o inquérito civil é a ferramenta também para apurar todas os fatos que se inserem nas atribuições
dos promotores de justiça, né? Inquérito civil para a questão ambiental, infância e juventude. Então, lá na defesa do patrimônio público, no combate à improbidade administrativa, o inquérito civil é a nossa ferramenta. Bom, doutora Marlene, no último dia 19 de setembro, nós levantamos a informação de que a Faculdade de Direito da USP fez um debate e um seminário sobre os 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa. E um dos painéis lá eram sobre as partes polêmicas da lei, ou da aplicação dela no dia a dia. A senhora poderia falar um pouco desse tema, sobre a ótica do Ministério Público, do dia a dia que a senhora convive? Quais os temas polêmicos envolvendo a aplicação ou fatos que envolvem essa lei que a senhora considera que são relevantes e que seria bom colocar isso para o telespectador? Perfeito. Por ocasião esse aniversário da lei, eu achei muito interessante esse movimento quase que nacional. Né, pela primeira vez. Exatamente, da realização desses seminários para discutir a aplicação dessa lei. Né? Isso é muito importante e mais importante ainda o fato de envolver a ordem dos advogados. Né? Eu tenho dito que o Ministério Público tem de demonstrar, ele tem de materializar, né, o seu perfil de uma instituição democrática. O Ministério Público não deve pretender ouvir só aquilo que agrada aos seus ouvidos ou aquilo que vem louvar as suas teses, mas o Ministério Público tem de estar aberto, ele tem de ouvir, ele tem de sopesar o tempo todo todas as teses, porque esse é o papel da instituição, é um dever, né? Não é uma prerrogativa, é um dever. E então esse ambiente de discussão da lei de improbidade, que aqui em Goiás, né, congregou duas ou três entidades, instituições, isso foi muitíssimo positivo. E nós ouvimos lá nesse seminário questões polêmicas que foram suscitadas. Né? E eu vejo que no meu modo de avaliar, nós temos dois pontos primordiais que têm uma natureza assim, polêmica, quando nós vamos aplicar a lei de improbidade administrativa. É a questão da prerrogativa de foro, né? Isso vez ou outra vem aí à tona, né? E se a lei de improbidade, se o prefeito, né, o governador, se de fato eles podem responder no primeiro grau. Então nós temos aqueles que defendem que essa aplicação da lei a esses agentes políticos que têm foro privilegiado na área criminal deveria também serem julgados na improbidade, né, no segundo grau. Nós defendemos e temos nos manifestado no sentido de que para as condutas ímprobas, né, os processos devem correr no juiz de primeiro grau. Vez ou outros, o Supremo, o STJ emitem uma ou outra decisão em contrário, mas atualmente prevalece do primeiro grau. Penso que esse seja um ponto bastante sensível e nós temos de ficar atentos, né? Temos de ficar atentos para que não haja uma contrariedade àquilo que o Constituinte desejou. Nós defendemos que essas ações todas, seja quais forem os agentes, juiz, promotor, todos deverão responder no primeiro grau, pelo ato de improbidade. Outro aspecto que eu acho que desafia a nossa atenção, não só do Ministério Público, mas dos advogados, é a questão da dosimetria das sanções. É uma polêmica? Eu penso que nós já podemos colocar essa questão como uma polêmica. Em que sentido? Ainda nós não vimos ainda na nossa lida, né, um padrão, uma adoção de um procedimento que venha, tanto quanto possível, dar as diretrizes de como dosar a pena, as sanções, né? E de forma que nós temos sanções que variam muito. Um ato mais grave, um menos grave, uma conduta, de repente você vê uma sanção bastante elevada para aquele fato, quando para este, né,
as consequências, os danos, né? A ofensa foi bastante relevante. No entanto, temos uma sanção, se comparado com outro fato, temos uma sanção bastante leve. Então, eu entendo que um dos desafios hoje, talvez não polêmico, mas é um desafio para que o Ministério Público busque, e o Judiciário também, a adoção de critérios objetivos para aplicar essas sanções, para que não haja discrepância, porque a lei de improbidade ela é bastante carente nos fatores de dosimetria. Então, exige essa circunstância, exige dos aplicadores, então, né, a adoção de um procedimento, de critérios objetivos, até para dar previsibilidade, segurança. Marlene, na sua avaliação, em breves palavras, a lei de improbidade, ela deve ser comemorada, ou seja, ela tem contribuído para diminuir os atos de improbidade? Eu creio que sim. Eu creio que a lei de improbidade, ela veio trazer uma grande contribuição, né, nesse sistema de combate à corrupção. Antes nós tínhamos preponderantemente o Código Penal, ali os crimes contra a administração pública. E nós sabemos que ali as penas do Código Penal não têm o alcance e os objetivos das sanções previstas na lei de improbidade. Então é bastante aprimorado. Foi um instrumento, né, bastante avançado. É um instrumento bastante avançado. E como eu disse, eu penso que já está havendo, né, um enraizamento aí dessa, dentro da administração pública, desse entendimento, dessa percepção de que há uma lei e que está caminhando para ser cada vez mais efetiva. Eu vejo de forma positiva. Perfeitamente. Doutora Marlene, nós teríamos várias outras perguntas para fazer sobre esse tema, né, porque ele é polêmico, porque ele de fato ele desperta a atenção dos operadores do direito, da população. O nosso tempo é curto, infelizmente não temos como discutir. Talvez uma outra oportunidade a senhora venha para a gente falar do aniversário talvez dos 26 anos, 27 anos. Então, eu quero agradecê-la imensamente, cumprimentando pelo seminário que foi realizado, que foi organizado também pela Escola Superior de Ministério Público. Agradeço imensamente a presença da senhora aqui. Foi um prazer estar aqui, né, no programa Debatendo o Direito, e acho que o programa contribui sobremaneira, né, para que a sociedade cada vez mais se interesse, se envolva, né, com um tema tão relevante, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo, né, onde nós estamos assistindo aí as instituições buscando cumprir o seu papel, Ministério Público Federal, Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, e eu então fico assim muito feliz, agradeço pela oportunidade, porque certamente nós também estamos aqui tentando contribuir, né, para que possamos alcançar épocas melhores, né? Obrigado pelos debates e boa noite. Nós que agradecemos. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.